Sejam bem-vindos a mais uma semana de devocional, começando hoje, segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana, graças a Deus. Gente, eu sou a Evelyn, eu sirvo na igreja no louvor, eu toco guitarra lá. Se um dia não, sempre que meu serviço me permite. E hoje, para começar a semana, eu quero compartilhar um pouco com vocês de algo que eu tenho refletido. É um versículo que me chamou muito a atenção durante essa semana. Então, vamos lá. Gente, vocês já perceberam como é muito fácil que a nossa mente sempre se volte às nossas preocupações, a pensamentos repetitivos, a preocupações? Como é muito fácil, muito simples que a nossa semana possa começar cheia de ansiedade, cheia de pensamentos negativos, cheia de inseguranças, porque o nosso cérebro humano, ele tende a estar sempre em um modo automático de preocupação. Isso é o que a gente chama geralmente de um circuito de pensamento repetitivo, que é quando, independente se a vida da pessoa está bem ou não, ela sempre se volta àqueles mesmos pensamentos, que são geralmente pensamentos pessimistas. E é muito interessante, porque em Romanos 12:2 diz o seguinte: E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito comum que a nossa mente esteja pessimista, porque nós estamos aqui nesse mundo, nós vivemos é, realidades terríveis todos os dias. Mas hoje nós temos essa pílula que é a nossa arma secreta para conseguir vencer as nossos próprios sentimentos, esse mundo que é tão terrível. Nós podemos entregar e submeter a nossa mente, não somente o nosso espírito, mas a nossa mente, considerando toda a nossa vida, as nossas emoções, as nossas angústias, ao Senhor. E ali, aos pés da cruz, Jesus vai transformar a nossa mente. Isso é muito importante, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que literalmente guia a nossa vida. Se você tem aquele pensamento, ele vai gerar uma ação imediata, aquela ação vai gerar um hábito, e aquele hábito, os seus hábitos dizem o que é a sua vida. Se você é uma pessoa que tem hábitos saudáveis, então você é uma pessoa saudável. Agora, se você é uma pessoa que tem hábitos que te prejudicam, que te levam a um lugar que não é mal, o que significa? Qual que é o resumo da sua vida, né? É uma vida que não é uma vida boa para você, não é uma vida saudável. E a nossa mente, ela precisa ser renovada por Deus diariamente. E o mais legal é saber que Deus sabe disso. O Senhor sabe que nós precisamos ser renovados todos os dias. E é por isso que, inclusive, a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Isso significa que, mesmo que a gente leia o mesmo versículo todos os dias, o Senhor sempre tem algo novo para nós. E eu creio que Deus, essa semana, tem algo novo para você, tem algo novo para mim. O Senhor nunca para de falar. E Ele sempre está falando coisas novas. E aqui nesse versículo de Romano, vamos detalhar um pouco mais esse versículo. Fala, né, que nós não podemos nos conformar com este mundo. E aqui nessa frase, o mundo representa a nossa sociedade, os valores da sociedade, aquilo que é politicamente correto, as atitudes, os prazeres egoístas, as mentiras, a imoralidade. Isso tudo pressiona a nossa forma de viver. Nós acabamos sendo pressionados a nos encaixar a este padrão para que a gente possa ser respeitado, para que a gente possa se enturmar muitas vezes ali com as pessoas dessa geração principalmente, que mais do que nunca, que sempre houveram ideologias, isso é normal,
Mas eu acho que mais do que nunca nós estamos vivendo uma geração que tem se afastado cada vez mais daquilo que nós cremos e acreditamos como correto, como, como minha mãe está indo trabalhar, como correto, como aquilo que é a vontade de Deus. E estamos adotando esse padrão externo de comportamento, de ação, e nos afastando daquelas coisas que realmente importam. E quando ele fala sobre a renovação da nossa mente, ele nos mostra que essa transformação, a transformação verdadeira, ela não é somente externa, mas ela começa da nossa forma de pensar, porque nós transformamos o nosso entendimento e essa transformação contínua ocorre durante toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida. Ela vai se transformando à medida que nós submetemos a nossa mente, os nossos pensamentos, mudamos a palavra de Deus. E cada pensamento, cada ideologia que nós colocamos aos pés da cruz, o Senhor transforma aquilo em algo novo e nos mostra qual é a verdade que nós devemos seguir. Hoje em dia nós vivemos muito baseado no eu acho, eu acredito, porque na minha opinião, e nós temos muitas vezes fugido daquilo que está escrito. Então, que durante essa semana você possa buscar viver mais baseado naquilo que está escrito e não naquilo que você acha. Isso é uma verdade. E depois fala, né, que nós precisamos disso, renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa transformação que vem do Senhor é o que capacita nós, como cristãos, discernir qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós entendemos que Deus é superior, nós entendemos que fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos direciona, é o canal, o caminho para que a gente possa encontrar a plenitude, o contentamento no Senhor e uma alegria completa e verdadeira. A neurociência mesmo mostra que os seus pensamentos moldam os seus hábitos e o seu comportamento. Existe algo chamado neuroplasticidade, que é quando a gente considera, que é o que a gente chama quando nós temos hábitos que transformam as suas conexões cerebrais. Então, de verdade, cientificamente comprovado por vários estudos que a sua mente é aquilo que comanda toda a sua vida. Então, se hoje você quer ser uma pessoa mais próxima de Deus, comece a voltar o seu pensamento para Ele durante seu dia. Se hoje você quer ser uma pessoa mais positiva, então comece a deixar a sua mente com pensamentos mais de gratidão, com pensamentos mais alegres, sempre se voltando a isso. Porque é assim que a gente começa a transformar a nossa vida. Os pensamentos positivos, a oração, a gratidão, isso vão te levar a um caminho tão feliz e de contentamento no Senhor, onde você vai realmente perceber que é só dele que você precisa. A meditação na palavra, ela vai aumentar a sua própria regulação emocional. E você vai começar a treinar o seu cérebro a se voltar ao Senhor sempre que você precisar. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos literalmente treinando o nosso cérebro para que ele possa ter aquele hábito, que acaba sendo uma válvula de escape, mas a longo prazo isso se torna um relacionamento. Porque nós fomos criados desde o início para um relacionamento com o Senhor. E se não fosse esse o objetivo, o Senhor não falaria tanto conosco. Mas eu acredito verdadeiramente que o mais interessado em ter um relacionamento conosco é o próprio Senhor. Tanto que todas as vezes que nós sentamos para fazer um devocional, que nós nos esforçamos para viver uma vida de relacionamento, o Senhor sempre nos retribui com palavras, com acalento. Muitas vezes nós vamos receber palavras de amor e de carinho, e muitas vezes nós também vamos ser cobrados pelo Espírito de Deus. Mas isso é muito importante. Também para que a gente possa se alinhar aos padrões do Senhor.
Então, o que nós precisamos? Vamos aplicar esse texto. Nós precisamos entender a importância da mudança de atitude. Então, que você hoje, como cristão, possa se posicionar como uma referência daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é digno, daquilo que é de boa confiança, que você possa ser um exemplo na onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, eu não sei outros lugares que vocês possam frequentar, mas que vocês possam entender e ter a responsabilidade de que vocês são referências de Deus na Terra. Então, que vocês possam deixar para trás e começar a treinar a mente de vocês nessa metanoia, nessa transformação de mente. Que vocês precisam deixar os padrões desse mundo. Nós não precisamos viver baseado nesses modismos, na imoralidade, no egoísmo. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e aquilo que o Senhor pensa de nós, aqueles mandamentos que o Senhor nos ordenou. E assim nós vamos encontrar o nosso propósito, o nosso caminho, tá bom? A nossa renovação mental. Isso vai ser feito, gente, através de uma vida de oração, através de uma vida de devocional. A partir do momento que você senta e se compromete a estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, às vezes você não consegue ter um grande momento para isso, mas que você possa começar aos pequenos passos, igual Madre Teresa de Calcutá diz que quão grande soma não poderá vir a dar os muitos poucos. Então, que devagar, mesmo que você consiga meditar apenas em um versículo por dia, você comece. É muito importante que você não pare só porque você não tem as condições perfeitas, só porque você não tem uma hora para sentar e estudar, mas que você possa colocar aquilo como uma prioridade na sua vida e aos poucos você vai conseguir aumentar esse tempo. Eu acho que na vida espiritual, ali, quando a gente fala sobre jejum, oração, louvor, estudo da palavra, acho que cada um tem o seu ponto forte e tem seu ponto fraco. Eu mesma, eu gosto muito de ler, tanto que leio bastante, vários livros ao longo do ano, então ler a Bíblia para mim não é um esforço, é um verdadeiro prazer, eu gosto muito. Mas oração para mim já é uma coisa que eu preciso me esforçar, uma coisa que às vezes nem faz muito sentido, né? Porque a maioria das pessoas tem muita facilidade com oração. E é um ponto que para mim realmente eu preciso me cobrar para me lembrar e me levar àquele momento de oração mesmo. Então, nós precisamos identificar quais os nossos pontos fortes e seguir com eles, identificar também os nossos pontos fracos, digamos assim, e intensificar também. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade com oração, que é muito facilmente eu passar o dia todo sem orar, mesmo que eu tenha lido a Bíblia naquele dia, eu preciso gerar o quê? Gatilhos mentais, coisas que vão me lembrar disso. Porque todas as vezes nós temos recompensas no Senhor. Porque eu acho que é uma verdadeira mudança de pensamento. Totalmente troca de chave mesmo quando você percebe que o seu devocional ele é para você. É você que precisa de Deus. Deus vai continuar sendo Deus comigo ou sem mim. Então, quando você entende que o seu devocional, a sua vida espiritual, você não está fazendo isso para que Deus exista, e sim para que você possa existir com Ele, isso realmente é transformador, isso realmente transforma a química do nosso cérebro. Porque aí sim você entende quão a graça do Senhor é grande e o quanto ela tem nos abrangido, fazendo com que um Deus que é grande, autossuficiente, onipotente, onisciente, ele literalmente existe desde sempre e para sempre, se volte à Terra e a seres mortais como nós, seres tão inconstantes como a gente, e ele queira verdadeiramente, não só como um desejo, mas com um amor sacrificial, né? Jesus desceu na Terra como um ser humano, mas ainda assim sendo Deus, para se entregar para a gente, para nos dar uma nova chance. Então,
esse momento é importante que você entenda isso, que você precisa do Senhor. Então você precisa ter uma atitude, um posicionamento para que você possa renovar a sua mente. E aí sim nós podemos viver a vontade de Deus. Quando nós começamos nos aprofundar nesse relacionamento, nós então vamos começar a aderir e a viver os valores do reino de Deus. Então nós vamos começar a viver os frutos do Espírito, nós vamos viver uma vida de santificação, de retidão, de amor, de alegria e de tantas outras coisas que nós sabemos que é o fruto do Espírito, né? Então, é isso, gente. A minha recomendação para vocês essa semana, então, que está começando, não só para hoje, mas durante a semana toda, se vocês puderem, quiserem, e sugiro que vocês queiram, que vocês possam ler um versículo por dia, inclusive usem as lives aqui para poderem se guiar. Aproveitem que tem esse incentivo aqui todos os dias para que você possa meditar nesse texto, não só ali naquele momento, mas durante todo o seu dia. Ore sobre os versículos, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha avó, orar a palavra, e é uma coisa que particularmente me ajuda muito, porque além de nós estamos proclamando as palavras do Senhor, nós também temos um guia ali para oração, e aos poucos aquilo vai se tornando um pouco mais natural. Que você possa repetir isso também ao longo do seu dia, para que você comece a gerar esse padrão mental, como eu disse antes, que o seu cérebro possa sempre aprender a voltar a Deus. E isso é importante, porque quando vem sentimentos de ansiedade, de depressão, de frustração, de raiva, muitas vezes a gente não consegue manter a nossa cabeça no lugar. Mas a partir do momento que nós vamos nos submetendo à vontade de Deus, a nossa mente vai sendo transformada, as nossas ações vão sendo mudadas, e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidas com Jesus mesmo. O homem Deus que veio sem pecado e nos ensinou a viver. Então, que vocês possam manter isso em mente. Que cada vez que você volte ao Senhor, você saiba que você está fortalecendo o seu coração e o seu cérebro naquilo que é eterno. E eu acredito muito que Deus nos fez para Ele, como eu disse, para um relacionamento. Então, enquanto nós estivermos distantes dele, o nosso coração vai estar inquieto. E o nosso coração só vai encontrar descanso quando ele estiver em Deus. Existe um buraquinho aí no seu coração do tamanho de Deus que só ele pode preencher. Então, não se desespere, às vezes você está tendo um dia ruim e é simplesmente porque você não pensou em Deus naquele dia. Eu já tive essa experiência, muitas vezes. De às vezes eu tô tendo um dia tão ruim, tão estressante, tão, sabe, aquele dia desafiador mesmo. E quando eu parei para pensar, eu não tinha feito nenhuma oração naquele dia. E aí, parar tudo que eu estava fazendo, tirar 5 minutos ali do meu dia, dentro do banheiro da minha empresa, isso já aconteceu muitas vezes. Eu falar, Deus, me ajuda, e entrar ali no momento de oração mesmo que rápido. E a partir daquele momento, uma atitude que eu tomei no meu dia, aquele dia inteiro foi transformado. Então, às vezes, você não está tendo dias ruins, às vezes você só está tão desconectado do seu Criador que o seu coração não tem descanso. Pensem nisso. Então, vamos orar. Eu quero orar por você nessa manhã, nesse início de semana. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Jesus, que o Senhor possa estar conosco durante essa semana, durante este dia. Que o Senhor possa abençoar, Pai, as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir essa live posteriormente. Que elas possam encontrar refúgio em Ti. Senhor, que os nossos corações possam ser moldados pela Tua vontade, pela Tua presença. Jesus, nós sabemos que não existe nada que vai nos preencher mais do que o Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa colocar a Tua mão dentro das nossas emoções, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Pai, que a química do nosso cérebro possa ser moldada através da Sua vontade.
Jesus, nós não queremos viver uma vida desesperada, uma vida ansiosa, uma vida de pensamentos negativos. Nós queremos nos moldar aos padrões celestiais. Nós queremos pensar naquelas coisas que o Senhor pensa. Nós queremos cantar a música que o Senhor canta. Nós queremos viver em sintonia com o céu. Pai, então nos ajude, que nós aqui, nesse corpo tão frágil nosso, nesse pensamentos ruins que nós temos, na nossa natureza humana, que é pecadora, que o Senhor possa nos ajudar a transformar os nossos padrões de hábito de comportamento e que cada dia o Senhor possa renovar as nossas mentes, que o Senhor possa colocar em nós a sua identidade, que o Senhor possa colocar em nós o desejo de ser literalmente as suas mãos aqui na terra, que nós possamos ser seus pés aqui na terra e que nós possamos ser representantes do teu reino aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma boa semana, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre nós, que o Senhor possa abençoar o dia, Pai, de quem está assistindo esta live, e que o Senhor possa blindar as nossas mentes para que Satanás não possa envenená-la com ideologias, padrões errados e tudo mais. É isso que nós pedimos, Pai, essa manhã. Não nos deixe só, nós te amamos demais. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Então, vou encerrar essa live agora, 6h22. Que vocês tenham uma boa semana, que vocês voltem sua mente sempre para Cristo. Esse é o melhor lugar, o lugar mais seguro. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.